Muitas vezes você caminha pela vida sentindo um peso que parece desproporcional ao que os seus ombros deveriam carregar. Você olha ao redor e vê pessoas vivendo com uma leveza que você desconhece. Pessoas que parecem navegar pelas dificuldades sem serem tocadas pelas tempestades que constantemente desabam sobre a sua cabeça. E no silêncio do seu quarto, naqueles momentos em que a madrugada se torna sua única companheira, você se pergunta: por que comigo? Por que tudo é tão difícil para mim? Por que eu sinto tudo com tanta intensidade? Talvez você tenha passado anos acreditando que havia algo de errado com você. Talvez tenham lhe dito que você é sensível demais, intenso demais, ou que pensa demais. Mas eu estou aqui para lhe dizer algo que vai mudar a perspectiva de toda a sua história até agora. Não há nada de errado com você. O que você sente, essa pressão constante, essa sensação de estar sempre em uma batalha invisível, não é um defeito. É um sinal, é a marca registrada de quem foi separado. Você tem uma força dentro de você que nem você mesmo entende, uma reserva de poder espiritual que foi colocada aí pelo próprio Criador, desenhada especificamente para suportar o que outros quebrariam apenas ao tentar levantar. Você foi escolhido. E ser escolhido não é sobre um título de glória ou sobre estar em um pedestal onde todos te aplaudem. Ser escolhido é muitas vezes um caminho solitário. É ser levado a lugares onde a única voz que você pode ouvir é a de Deus, porque todas as outras vozes se calaram ou se afastaram. Mas é justamente nesse isolamento, nessa aparente fraqueza, que a sua verdadeira força começa a despertar. Uma força que não vem dos seus músculos, não vem da sua conta bancária, não vem da sua influência social. É uma força que nasce da resiliência do espírito, da capacidade sobrenatural de continuar de pé quando o mundo inteiro esperava que você caísse. Pense na sua própria história. Quantas vezes você achou que era o fim? Quantas vezes você disse a si mesmo: dessa vez eu não aguento, dessa vez é demais para mim? Você chorou, você sentiu a dor rasgando o peito, você viu o cenário ao seu redor desmoronar. Mas olhe para você agora, você ainda está aqui, você sobreviveu. E não apenas sobreviveu, você cresceu. Existe algo em você que se recusa a apagar, uma chama que, por mais fortes que sejam os ventos, continua tremeluzindo, insistindo em queimar. Isso não é teimosia humana. Isso é a mão de Deus sustentando alguém que Ele escolheu para um propósito maior. A verdade é que a força que você carrega é muitas vezes invisível para os olhos naturais, inclusive os seus. Nós fomos ensinados que força é gritar, é dominar, é impor a vontade. Mas a força do escolhido é diferente. Ela é silenciosa. É a força da oliveira que, para produzir o azeite mais puro, precisa ser prensada, esmagada. O processo de extração do que há de melhor em você muitas vezes se parece com destruição, mas nunca é para o seu fim. É sempre para a sua revelação. Você já parou para pensar por que a sua vida parece uma sequência de testes intermináveis? Enquanto outros escolhem o caminho mais fácil e parecem prosperar sem esforço, você tenta fazer o certo e encontra resistência. Você tenta ajudar e é mal interpretado. Você dá o seu melhor e, às vezes, recebe ingratidão em troca. Isso acontece porque o inimigo não perde tempo atacando quem não representa perigo. A resistência que você enfrenta é a prova documental do potencial que você carrega. Se você fosse vazio, se você não tivesse essa força latente que nem você entende, não haveria batalha. A guerra é travada onde o tesouro está escondido. E o tesouro está dentro de você. Mas existe algo ainda mais profundo sobre essa força, um segredo que, quando descoberto, muda a maneira como você encara cada novo dia. Essa força não é estática, ela é ativada pela pressão. Pense em Davi.
Antes de ser rei, antes de ser o guerreiro aclamado, ele era apenas um pastor de ovelhas, esquecido pelo próprio pai, deixado para trás quando o profeta veio visitar a casa. A força de Davi não nasceu no momento em que ele derrubou Golias. A força de Davi foi forjada nas noites frias e solitárias no campo, defendendo o rebanho de leões e ursos quando ninguém estava olhando. Ninguém viu suas vitórias privadas. Ninguém aplaudiu quando ele arriscou a vida por uma ovelha. Mas foi ali, na obscuridade, no lugar onde ele parecia insignificante, que Deus estava construindo a estrutura interna que suportaria a coroa. Você pode sentir que está no campo agora, esquecido, invisível, lutando contra leões e ursos, problemas financeiros, crises familiares, ansiedade, medos, e ninguém está vendo o seu esforço. Ninguém está vendo quantas vezes você engoliu o choro para sorrir para alguém que precisava de você. Ninguém viu quantas vezes você dividiu o pouco que tinha, mesmo estando necessitado, mas Deus viu. E é nessas vitórias privadas, nessas batalhas silenciosas, que a sua força incompreensível está sendo solidificada. Você está sendo preparado para algo que seus olhos ainda não viram. Muitas pessoas olham para você e não entendem como você ainda consegue ser gentil depois de tudo o que passou. Elas não entendem como você mantém a esperança depois de tantas decepções. Elas não entendem como a sua fé permanece inabalável, mesmo quando a lógica diz para desistir. O que elas não sabem é que a sua força não vem das circunstâncias, ela vem da fonte. Você está conectado a algo eterno. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A seca pode vir sobre a terra, o calor pode queimar a grama ao redor, mas a árvore permanece verde. Por quê? Porque suas raízes buscam água em profundidades que a superfície desconhece. Você é essa árvore. Suas raízes foram aprofundadas pelas tempestades. Pessoas que nunca sofreram, que nunca tiveram que lutar, têm raízes rasas. Qualquer vento as derruba. Mas você, o vento soprou, o furacão veio e você envergou, mas não quebrou. E quando a tempestade passou, você voltou à sua posição mais forte, mais firme. Essa capacidade de voltar, essa resiliência elástica, é um dom divino. É a força do escolhido. É importante entender que essa força também traz consigo uma responsabilidade e uma sensibilidade aguçada. Você sente o ambiente quando entra em uma sala. Você percebe a dor nos olhos de alguém, mesmo quando essa pessoa está sorrindo. Às vezes, você se sente exausto sem ter feito esforço físico, simplesmente porque absorveu a carga emocional ao seu redor. Isso não é fraqueza, isso é discernimento. Deus lhe deu essa sensibilidade porque a sua força não é apenas para você. Você é um pilar. Pense em uma construção. Os pilares que sustentam o teto muitas vezes ficam escondidos dentro das paredes ou são cobertos pelo acabamento. Ninguém entra em uma casa e elogia os pilares. As pessoas elogiam a decoração, a pintura, os móveis, mas se os pilares falharem, tudo desmorona. Você, escolhido, muitas vezes é esse pilar na sua família, no seu trabalho, no seu círculo de amigos. Você é quem sustenta a oração quando ninguém mais ora. Você é quem traz a palavra de equilíbrio quando todos estão em pânico. Você é quem mantém a ética quando todos querem se corromper. E por ser um pilar, você carrega mais peso. Não inveje as telhas ou a pintura que recebem a atenção e vivem sem peso. A função delas é estética, a sua é estrutural. Deus confiou a você o peso porque Ele sabia que o material do qual você é feito suportaria. Ele sabia que, embora você reclamasse, embora você chorasse, você não abandonaria o posto. E é aqui que reside a beleza da sua força. Ela é feita de fidelidade. E é aqui que tudo começa a fazer sentido de uma maneira assustadora e maravilhosa. Você já percebeu que, nos momentos de maior crise,
Quando todos ao seu redor perdem a cabeça, uma calma estranha e sobrenatural toma conta de você? É como se, no olho do furacão, você encontrasse um silêncio absoluto. Enquanto o mundo grita, você consegue pensar, você consegue agir, você consegue orar. Isso acontece porque a força que você tem não é reativa, ela é governante. O Espírito de Deus dentro de você assume o controle quando a sua humanidade chega ao limite. É o cumprimento da promessa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você diz, eu não aguento mais, você está, na verdade, abrindo a porta para que a força divina entre em ação total. O problema é que fomos ensinados a temer a nossa própria fraqueza. Tentamos esconder nossas vulnerabilidades, tentamos vestir uma máscara de super-herói o tempo todo. Mas, para o escolhido, a vulnerabilidade é o acesso à graça. É quando você se derrama diante de Deus, sem máscaras, admitindo seu cansaço, que Ele renova as suas forças como as da águia. A águia é um exemplo fascinante. Quando a tempestade se aproxima, os outros pássaros se escondem, buscam refúgio nas fendas das rochas ou nas árvores. Eles temem a chuva e o vento. A águia não. A águia espera a tempestade. Ela sabe que os ventos fortes que destruiriam os outros são exatamente o que ela precisa para voar mais alto sem bater as asas. Ela usa a fúria da tempestade para ser impulsionada para cima, acima das nuvens, onde o sol brilha perpetuamente. Você tem essa natureza de águia. As crises que vieram para te destruir serviram apenas para te elevar a um nível espiritual que você jamais alcançaria em tempos de paz. Olhe para a sua maturidade hoje. Olhe para a sua compreensão da vida. Você teria essa sabedoria se tudo tivesse sido fácil? Você teria essa profundidade se nunca tivesse conhecido a dor? Provavelmente não. A sua força é o resultado direto das suas batalhas. Cada cicatriz que você carrega não é uma marca de derrota, mas uma medalha de honra, um testemunho de que você enfrentou o dragão e viveu para contar a história. Mas cuidado, pois há uma armadilha sutil que tenta capturar os escolhidos. Um pensamento que pode drenar essa força se você não estiver atento. A armadilha é a comparação. É olhar para a vida de quem não foi chamado para o mesmo propósito e desejar a facilidade deles. É perguntar, por que fulano consegue tudo tão rápido e eu tenho que lutar por cada centímetro? Entenda, a jornada de cada um é desenhada de acordo com o destino final. Quem vai construir uma cabana precisa de alicerces simples e pode terminar em dias. Quem vai construir um arranha-céu precisa cavar fundo, muito fundo, e passar meses ou anos apenas na fundação, onde ninguém vê nada acontecendo. Você é um arranha-céu. Deus está cavando fundo em você. Ele está tirando terra, removendo rochas, criando um espaço vazio que dói, sim, mas que é necessário para colocar o concreto maciço da sua presença. A demora não é negação. A demora é preparação estrutural. Se Deus te desse o que você pediu na velocidade que você queria, o peso da bênção esmagaria o seu caráter. Ele ama você demais para deixar que o sucesso te destrua. Por isso, ele te fortalece primeiro. Ele te ensina a manusear a espada antes de te enviar para a guerra. Essa força que você não entende também se manifesta na sua capacidade de perdoar. O mundo diz olho por olho. O instinto humano diz vingança. Mas você, mesmo ferido, mesmo traído, sente uma inquietação se guardar rancor. Você tenta odiar, mas não consegue manter o ódio por muito tempo. O amor de Deus em você é mais forte que o veneno do mundo. Isso confunde os seus inimigos. Eles esperam que você revide com maldade, mas você revida com silêncio e, eventualmente, com misericórdia. Isso é poder. É preciso ser incrivelmente forte para ser gentil em um mundo cruel.
É preciso ter uma espinha dorsal de aço para manter o coração macio. Muitos confundem bondade com fraqueza. Eles acham que, porque você perdoou, você é tolo. Eles não entendem que o perdão é um ato de libertação que requer uma força titânica. Quando você perdoa, você não está libertando o outro da culpa. Você está se libertando da prisão do passado. Você está cortando as correntes que te prendiam àquela dor. E só quem é verdadeiramente forte consegue caminhar sem carregar a bagagem pesada do ressentimento. E talvez você esteja agora em um momento de transição. Você sente que um ciclo está se fechando e outro está tentando começar, mas há uma névoa, uma incerteza. Você sente essa força pulsando, mas não sabe para onde direcioná-la. É como ter um motor potente, mas sem um mapa. Nesse momento, a sua força se manifesta como paciência. A paciência não é passividade. É a capacidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. É a confiança ativa de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. A sua força está em saber esperar o tempo de Deus sem tentar arrombar as portas com as próprias mãos. Lembra-se de Abraão, de José, de Moisés? Todos tiveram que passar pelo tempo de espera. O tempo de espera é o ginásio de Deus. É onde os músculos da fé são hipertrofiados. Se você está esperando, não pense que está parado. No mundo espiritual, a espera confiante é um movimento acelerado em direção ao propósito. Enquanto você espera, Deus está alinhando as peças, movendo corações, preparando cenários. E mais importante, Ele está trabalhando em você. Ele está matando o seu ego, refinando as suas motivações, purificando a sua visão, para que, quando a porta se abrir, você não entre como um menino mimado, mas como um rei ou uma rainha preparado para governar. Essa força desconhecida também é o que te faz levantar da cama em dias que a depressão tenta te paralisar. É o que te faz orar pelos seus filhos quando eles estão perdidos. É o que te faz continuar trabalhando honestamente quando todos ao redor estão pegando atalhos. É uma força moral, ética e espiritual. Você é o sal da terra. O sal preserva, o sal dá sabor, mas o sal também arde quando toca na ferida. A sua presença, às vezes, incomoda as pessoas porque a luz que há em você expõe as trevas nelas. Não diminua a sua luz para que os outros se sintam confortáveis na escuridão. A sua força é ser luz, custe o que custar. Mas há um aspecto dessa força que é o mais misterioso e, ao mesmo tempo, o mais poderoso de todos. É a capacidade de transformar dor em propósito. O escolhido tem o dom divino da alquimia espiritual. Você pega o chumbo do sofrimento e, através da fé, o transforma em ouro de sabedoria. As coisas terríveis que aconteceram com você não foram desperdiçadas. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima que você derramou foi recolhida e está sendo usada para regar o jardim de outra pessoa. Um dia, alguém vai cruzar o seu caminho passando exatamente pelo que você passou. E porque você venceu, porque você usou essa força que não entendia para continuar, você será capaz de olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: eu sei como dói, mas eu também sei que existe saída. A sua cicatriz será a prova para o outro de que a ferida fecha. A sua história será o mapa de fuga para quem está preso no labirinto. A sua força não é só para você, ela é para o reino. Você é um canal. Imagine uma represa. A água exerce uma pressão tremenda sobre a parede de concreto. Se a parede fosse fraca, ela cederia e a água causaria destruição. Mas a parede é forte, projetada para aguentar toneladas de pressão. E por causa dessa resistência, a água é canalizada para as turbinas e gera energia que ilumina cidades inteiras. Você é essa represa. A pressão que você sente é a matéria-prima da energia que você vai gerar.
A luz que você vai trazer para a vida das pessoas vem da pressão que você suportou sem quebrar. Então, pare de amaldiçoar a pressão. Pare de pedir a Deus uma vida sem fardos e comece a agradecer pelos ombros fortes que Ele te deu. Agradeça pela escolha. Sim, é difícil. Sim, às vezes é solitário. Mas a recompensa não é apenas o que você recebe, mas quem você se torna. Você está se tornando alguém com peso de glória. Alguém que o inferno teme. O inimigo sabe quem você é. Muitas vezes, ele sabe mais sobre o seu potencial do que você mesmo. É por isso que os ataques começaram tão cedo na sua vida. É por isso que tentaram silenciar a sua voz, matar os seus sonhos, destruir a sua autoimagem. O medo do inferno é que você descubra essa força que eu estou descrevendo agora. Porque no dia em que você acreditar, verdadeiramente acreditar, que maior é o que está em você do que o que está no mundo, as correntes cairão. O medo desaparecerá e você se levantará como o guerreiro e a guerreira que foi criado para ser. Você tem uma linhagem. Você não é um acidente biológico. Você foi tecido no ventre da sua mãe com um propósito específico. Deus olhou para o tempo e o espaço, olhou para os problemas desta geração e disse: eu enviarei você. Você é a resposta de Deus para algum problema na Terra. E a força necessária para resolver esse problema já está instalada no seu sistema operacional. Você só precisa parar de tentar operar na sua própria força limitada e plugar-se na fonte inesgotável da graça. Não tente entender tudo racionalmente. A mente humana é limitada. Ela quer lógica, cronogramas, garantias. O espírito funciona por fé. A força que você tem é ativada pela fé. É dar o primeiro passo sem ver a escada inteira. É declarar a cura enquanto ainda sente a dor. É profetizar a abundância enquanto vê a escassez. Quando você age por fé, você libera essa energia latente. E à medida que avançamos, é crucial que você entenda que essa força exige manutenção. Assim como um atleta de elite precisa de nutrição e descanso adequados, a sua força espiritual precisa ser alimentada. Você não pode esperar carregar o peso do chamado se alimentando de lixo emocional, de negatividade, de distrações fúteis. Proteja a sua mente. Proteja os seus olhos. Proteja os seus ouvidos. A força do escolhido é sagrada, e o sagrado não deve ser misturado com o profano. Busque o silêncio. É no silêncio que a bateria recarrega. O mundo é barulhento, cheio de opiniões, notícias ruins, demandas. Se você não se retirar deliberadamente para o lugar secreto, sua força vai minguar. Jesus, o maior de todos os escolhidos, frequentemente se retirava para lugares desertos para orar. Se ele, sendo o Filho de Deus, precisava desse tempo de recarga, quem somos nós para acharmos que podemos viver no piloto automático? Nesse lugar secreto, você descobre que a sua força também é a sua intimidade com Deus. Quanto mais perto dele, mais forte você fica. É uma osmose espiritual. A fraqueza humana é absorvida pela onipotência divina. Você sai da oração diferente de como entrou. As circunstâncias podem não ter mudado ainda, mas você mudou. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a responder à sua nova frequência. Você pode estar se sentindo velho demais, ou jovem demais, ou quebrado demais para ser usado. Mas a matemática de Deus não usa essas variáveis. Moisés tinha 80 anos e era um fugitivo gago quando foi chamado para libertar um povo. Gideão estava se escondendo em um lagar. Pedro era um pescador impulsivo. Paulo era um perseguidor. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. A sua qualificação é a sua eleição. A sua força é a promessa dele. Talvez você precise ouvir isso hoje. Você não falhou. Você não perdeu o destino. Os desvios, os erros, as quedas,
Tudo isso foi incorporado ao plano de redenção da sua vida. Deus é o mestre em escrever certo por linhas tortas. A força que você acumulou ao se levantar dos seus erros é mais valiosa do que a inocência de quem nunca errou. Quem foi muito perdoado, muito ama. E quem muito ama, tem uma força invencível. O amor é a maior força do universo, e essa força está prestes a dar frutos visíveis. Há um tempo de colheita se aproximando. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A condição é, se não desanimarmos. A sua força está sendo testada agora para garantir que você chegue até a colheita. O inimigo quer que você pare a 1 metro do ouro. Ele quer que você jogue a toalha na última volta da corrida. Não faça isso. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Isso é o sopro da vida. Enquanto houver fôlego, há propósito. Sinta o seu coração batendo. É o ritmo da graça de Deus mantendo você vivo. Você tem tudo o que precisa para o dia de hoje. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã trará sua própria provisão de força. O maná no deserto caía dia após dia. Se tentassem guardar para o dia seguinte, apodrecia. A força de Deus é diária. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã, quando você acordar, haverá uma nova porção de força esperando por você. Uma força personalizada para os desafios daquela terça-feira ou daquela sexta-feira. Você nunca ficará desamparado. Eu quero que você comece a olhar para si mesmo no espelho com outros olhos. Pare de ver a vítima. Pare de ver o cansado. Comece a ver o escolhido. Veja a realeza que está sobre você. Endireite as costas. Levante a cabeça. Não por arrogância, mas por identidade. Você é filho. Você é filha do Rei do Universo. O DNA do céu corre nas suas veias espirituais. Há legiões de anjos ao seu redor. Há uma nuvem de testemunhas torcendo por você. Você tem uma força que nem você entende, porque ela é ilimitada. Ela vem do infinito. Imagine o que você faria se não tivesse medo. Imagine onde você poderia chegar se acreditasse totalmente que Deus está com você. Essa realidade está disponível. A chave é a confiança. Confie que mesmo quando você não sente, Ele está agindo. Confie que a força vai aparecer exatamente no segundo em que você precisar levantar o peso, nem antes, nem depois. Sua história não vai terminar em vergonha. Sua história não vai terminar em derrota. O autor da sua fé já escreveu o último capítulo e é um capítulo de vitória. Tudo o que está acontecendo no meio, o drama, o suspense, a dor, é apenas o enredo necessário para tornar o final glorioso. Então, escolhido, enxugue as lágrimas, sacuda a poeira. Há trabalho a ser feito, há vidas a serem tocadas. Há um propósito a ser cumprido. E você, e somente você, com essa força única, com essa mistura específica de experiências, dores e vitórias, é a pessoa qualificada para essa missão. O mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera por você, não a versão mascarada de você, mas a versão real, forte, ungida e resiliente. Vá e seja quem você foi criado para ser. A força está em você. Agora e sempre. Deus te abençoe, guerreiro. Deus te abençoe, guerreira. Você é mais forte do que imagina.